que aconteceu? Elimelec morreu. E os filhos de Noemi também morreram. Aí vem agora, o que significa, aleluia, o nome, louvado seja Deus, de Noemi. Noemi significa felicidade, quer dizer, ela sai feliz com o marido e com os filhos. Ruth já é uma companheira, já é aquela pessoa que Deus desde o Éden lá criou a tutora, aquela para ajudar, aquela para acompanhar, para auxiliar, né? E aí eles casam com essas mulheres, olha, está todo mundo com a garganta, né? Olha. Mas é assim mesmo, amado. O tempo modifica. A primeira coisa que ataca na gente é a garganta, mas em tudo dá graças. Então segue-se a história. E ali eles casaram, e por infelicidade morre o marido e também morrem os filhos. E o que acontece? Noemi agora, desamparada, juntamente com as suas noras, que naquela época, quem cuidava das viúvas era a igreja, era o rei, que tinham responsabilidade, porque elas não tinham provisão. E agora, o que fazer? Noemi viúva e sem os dois filhos, com duas noras nas costas. O que ela faz? Ouviu dizer que o Senhor voltara a abençoar a terra de Judá. O que ela faz? Toma uma decisão: vou voltar para a minha terra. Mas como ela não tinha como suster as suas noras, e ela falou assim: ei, eu estou voltando para a minha terra, e vocês voltem a habitar na casa do pai de vocês. Aí elas falaram a princípio, todas as duas assim: não, nós não vamos deixar você, nós iremos com você. Só que ela falou assim: não, vocês voltem para a casa de vocês, porque eu não tenho mais condições de ter filho. Porque ela estava falando, a gente vê que ela era uma serva, porque aqui ela estava falando da lei do levirato. O que era a lei do levirato? Ela teria que prover marido para as noras, e ela já estava avançada de idade, ela não tinha como prover mais marido para as noras. Então ela libera as noras, abençoa as noras para ir embora, para que elas pudessem arranjar outro casamento e que pudessem voltar para a casa dos pais, porque a mulher só podia ser aceita na casa dos pais nessas condições. E ela volta. Só que Orfa, aí a gente fala, Orfa não estava ligada a Noemi, mas Ruth, o texto vai dizer antes que ela se apegou a Noemi. E eu entendo que se apegar, como que é se apegar? É eu agarrar, é eu não querer soltar, é eu não querer, eu querer para mim. E Orfa volta, abençoada por Noemi, para seguir os deuses pagãos, porque eles estavam numa terra pagã, né? Então quer dizer, aí volta Ruth com Noemi. Aqui começa a verdadeira história. A decisão de Ruth de seguir Noemi. Nós vamos ver aqui que a melhor escolha ela fez, até mesmo sem saber. Mas a gente acha que é sem saber, mas em tudo, a pessoa que ela é espiritual, ela começa a ver o agir de Deus em tudo. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que estarão dois juntos, um vai subir e outro vai ficar. E para aquele que estiver em Jerusalém, não volte para apanhar nada, porque senão você vai ficar. E aqui também eram duas. A parábola das 10 virgens eram 5 loucas e 5 grandes, só para você ver. Então, uma escolheu a melhor parte, Marta e Maria. Ó, vocês estão entendendo a ligação? Sempre vai haver uma ligação no ego espiritual. Sempre tem um ego espiritual e sempre tem um com a visão mais deturpada que não entende as coisas de Deus, não discerne o reino de Deus. Então, Ruth escolheu seguir Noemi. E elas voltam. E aí, chegando ali na terra ali de Judá, Noemi era uma pessoa conhecida e todo mundo ficou sabendo da desgraça que tinha acontecido com Noemi. E ela ainda volta com uma nora. Só que o que Deus faz? Já mostrando para todo mundo. Se fez conhecido o feito de Ruth. Porque, gente, vamos falar uma coisa aqui? É surreal
o amor, o respeito, a honraria que Ruth deu para Noemi. E ali ela fala assim: ei, vai cegar, vai buscar. Ela não deixou Noemi fazer nada. Ela disse: não, tudo eu vou fazer. Ela puxou a responsabilidade para ela. Eu vou na ele, eu vou catar alimento, eu vou prover alimento, eu vou buscar. Gente, é surreal. Vocês estão conseguindo imaginar aí uma nora fazer para quem é casado, para quem tem nora, para quem... Vocês estão conseguindo imaginar o quadro, o cenário? Vocês estão conseguindo imaginar? Não vou trazer pro dia de hoje não, tá? Primeiro eu vou ficar lá. Se fizer pro dia de hoje vai dar dano, né? Depois a gente vê essa parte aí. Vamos ficar lá. Então quer dizer, ela falou assim: não, a senhora fica em casa, porque a gente vê que Noemi já estava com uma certa idade. Então ela poupou a nora dela, ela poupou a sogra dela de ir para ela catar espigas. E para você ver como Deus trabalha quando a gente faz uma decisão acertada. Quando a pessoa, mesmo sem saber para onde vai cair, mas ela via a qualidade de Noemi, porque está no testemunho de Noemi. Noemi tudo dava testemunho, porque a palavra de Deus fala que nós somos testemunhos, nós somos cercados de pessoas nos vigiando. Porque tem pessoas que vêm para a igreja através da minha vida e através da sua vida. Então nós temos que dar testemunho. E às vezes, pelo agir, às vezes pelos aconselhamentos, ela via algo de diferente de Noemi e ela quis seguir Noemi. Aí tanto é a ponto dela declarar: aonde você colocar o teu pé, aonde você dormir, aquele que for o seu Deus será o teu. Aí ó, entra um grande mistério. Ela abandonou os deuses pagãos dela e foi para a terra de Israel, foi para Judá, para servir o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus Salvador. E ali naquela era, o Senhor já direcionou, creio que aqui tem a mão do Senhor que direcionou Ruth para ir para a eira de Boaz. No final da tarde, quando Boaz chega, ele fala assim: opa, tem alguém diferente ali, não é das minhas servas. Ei, chama, quem é aquela mulher? Quem é aquela moça? Aí a notícia já tinha corrido todo o arraial, que aquela era a nora de Noemi, que veio acompanhando ela para dar suporte. E ali chega Boaz e fala assim: ei, não só na eira, mas aonde tiver os peixes também você deixa ela apanhar, e a quantidade que ela quiser. Não importunes, ó, para você ver a hora, não importunes ela. E no primeiro dia que ela saiu para cegar, ela chega em casa com seus braços cheios, 22 éfas, não é? Um éfa de espigas, que vale mais ou menos 22 litros. Olha para você ver. E Noemi se assustou com aquilo. Como você conseguiu tantas coisas assim? Aí você vê a providência de Deus, porque a gente serve um Deus de providência. A gente serve um Deus que nos direciona, que nos mostra por onde ir, aquele que está atento à voz do Senhor. Aí ela falou assim: o moço foi benevolente comigo e tal, achou graça em mim, porque eu vim contigo. Qual é o nome dele? Boaz. Ela falou assim: epa, esse é meu revidor, esse pode ser revidor, porque é o parente mais próximo do meu marido. E o que vem a ser esse revidor? Naquela época, o parente mais próximo com posses, ele tinha que sustentar a família. Ele pegava a família do falecido para poder ajudar, para poder sustentar, para que a pessoa não passasse por necessidade. Ele era o patrocinador daquela família. Ele adotava aquela família para ser dele. E assim, aí vem agora a sabedoria de Noemi, direcionada por Deus. Ela instrui Ruth em tudo que ela tem que fazer para poder ser a remidora e a promissora. E em tudo, Noemi, em tudo Ruth obedece a Noemi. Então aqui nós vamos ver o quê? Uma atitude muda todo o cenário. Ela saiu de casa feliz com o marido e os seus filhos. Quando ela volta viúva, sem os filhos e com uma nora. Aí as pessoas falam: ei, Noemi,
disse: eu quero ser conhecida como Mara, porque Mara significa dor, amargura. Só que Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para você, e o plano de Deus é muito maior do que o meu e do que o seu. O que eu imagino, o que eu penso, Deus, Ele é soberano, porque de Deus vem tudo do alto, então é muito maior do que eu posso imaginar. Eu penso pequeno, eu desejo pequeno, eu sonho pequeno, mas o Deus é grande, tudo é grande, tudo é enorme. Eu posso contemplar, abençoar uma pessoa, mas Deus é Deus de surpresa, Deus é Deus de surpreender. Deus não dá nada daquilo que a gente pede, Ele dá com abundância. Tanto é que Ele vai falar lá, medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus não dá nada na medida para mim e para você, Ele vai além, porque Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele pode fazer infinitamente muito mais. Você sabe por quê? Eu não sei o que você precisa, eu não sei a sua necessidade, mas Deus sabe. Antes de eu abrir a minha boca, Ele já sabe o que é que eu preciso, e Ele não vai dar aquilo que eu pedi, Ele vai me surpreender com mais, muito mais. Por isso, quando nós recebemos uma vez, nossa, Deus me surpreendeu, porque Deus, Ele é Deus de surpresa, Ele é Deus demais. Nosso Deus, Ele é Deus de adição e de multiplicação. Por isso que tudo dele é com muita graça, é com muito louvor. Aleluia. E aqui nós vamos ver uma decisão, uma obediência, um passo adiante. Quantas bênçãos foram derramadas na vida de Ruth. E além de tudo, quer dizer, ela conseguiu um remidor. E aqui nós vamos ver, porque Ruth vem agora trazendo a genealogia de Davi. E de Davi vai vir o nosso maior remissor, que é Jesus, o nosso Salvador, que é da mesma linhagem. Olha para você ver, veio de lá de Raabe, uma prostituta, porque Boaz, o remidor de Ruth, é filho de Raabe, a prostituta. Então você vê, a tataravó de Davi era uma prostituta. Olha para você ver a linhagem que veio a descendência, olha para você ver. Aí vem Boaz, quando casa-se com Ruth, eles vão ter um filho que é Obed, que vai ser o avô de Davi. E aí começa a descendência até chegar no nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que Deus maravilhoso, Deus tremendo. Aí agora vem eu e você e queremos julgar a fulano, a ciclano de onde que ele veio. Olha para você ver o nosso Salvador, a nossa remissão, a nossa redenção, a linhagem. De onde partiu? De uma prostituta. Porque também ela achou graça, ela escondeu os espias, e ela foi abençoada, que todo mundo conhece a história de Raabe. Os muros de Jericó caíram, a casa dela ficava no muro de Jericó, só a casa dela permaneceu intacta. Só a casa de Raabe, a prostituta, ficou de pé. Sabe por quê? Ouviu a voz de Deus e temeu, e foi transformada, foi alcançada pelo poder, pelo testemunho dos israelitas. E ela alcançou a misericórdia, ela alcançou a graça. E foi falado, aonde quer que pregue o Evangelho, Raabe será lembrada. Assim como Ruth, que está aqui no livro dela, com o nome dela, os feitos, a decisão, o passo que ela tomou em honrar, em engrandecer, em participar, em socorrer a sua sogra. Ela não sabia o que ela ia encontrar na terra de Judá, mas ela foi de coração aberto, sem saber como seria, porque era uma moabita. E outra coisa, ela também não poderia ter casado com Boaz, mas tudo plano de Deus. Deus faz coisas que nós não entendemos, e tem coisas que não é para nós entender. Deus simplesmente faz, porque quando é milagre, quando vem da parte de Deus, não adianta a gente tentar explicar. Não adianta. Milagre não se explica. Sobrenatural se vive. Sobrenatural não se explica. Você tem que viver e contar. Mas explicar tem coisas que não é para nós.
Tira o menino da escada, ela vai cair. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu coloquei esposo aqui, amados. Não sei nem para onde eu coloquei esposo. Mas é assim. Aqui nós vamos ver o quê? Uma fé inabalável, que ela abraçou a fé de Noemi. Nós vamos ver um amor incondicional de uma nora para com uma sogra. E aqui também nós vamos ver a determinação dela de proteger, de honrar e de buscar e servir a este Deus. Ela não quis saber dos deuses pagãos. Ela não quis saber da mãe, do pai, da parentela dela. Não, ela abandonou tudo sem saber o que esperava. Mas Deus é assim. Quando Ele fala assim, ei, dá o primeiro passo. Foi cantado aqui pelo nosso irmão ali, Tiago Ezequiel, não seja nem é presbítero mais, aleluia. Que, ei, você tem a escolha. Você tem a vida, você tem a morte. O que você escolhe? Você escolhe vida, você escolhe a morte. Ei, nós estamos no tempo da graça. Nós ainda temos a redenção a nosso favor. Nós ainda temos a oportunidade enquanto nós estamos aqui. Essa porta da graça está para fechar. Esse favor imerecido está para acabar. A igreja está se despedindo aqui desta terra. E aqui é quinta do propósito. Não venha para a casa do Senhor sem o propósito. Venha com o propósito de receber, de aceitar, de mudar o quadro da sua vida. Não é você que vai mudar, mas é aquele a quem você entregar a sua vida que pode mudar o seu quadro. Porque o quadro de Ruth foi mudado, o quadro de Noemi foi mudado. E aqui uma coisa que vai me chamar aqui, aleluia, glórias a Deus, vai me chamar muita atenção aqui, aleluia, que Boaz, quando ela estava na eira, fala assim, ei, olha o cuidado de Deus, não vai cegar em outra eira não, você pode vir todos os dias aqui, sabe por quê? Porque lá pode ser que alguém possa te estuprar, possa te forçar, e aqui eu já dei ordem aos meus servos para ninguém te tocar. Olha para você ver o que é o cuidado de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos a menina dos olhos, ninguém te toca, ninguém te fere, ninguém te oprime, porque Deus ele é zeloso, Deus ele é cuidadoso, Deus protege, Deus livra. Você pode estar assim, Deus não está fazendo nada por mim, quantos livramentos que o Senhor tem nos dado que nós não temos visto. Há muitos estão a olho nu, mas os que a gente não vê. E olha para você ver, ei, não vá para outra era. Se ele falou isso, com certeza, Ruth era uma pessoa muito formosa, ela deveria ser muito bonita, porque senão eu não teria falado. Porque se fosse feia, ele estava preocupado em ela ser forçada, porque ninguém quer nada feio. Todo mundo quer o que é bonito, o que chama atenção. Então ele falou assim, não vai em outra era, porque aqui vai te dar tudo. Aqui eu vou te proteger. Aqui você vai ter o seu alimento. Todas as vezes que você vier, você não vai sair com as mãos abanando. Você vai sair sim com a providência deste local. E assim, elas conseguiram sobreviver, conseguiram viver e foram abençoadas muito mais do que pediram e do que pensaram. Porque ali houve outra coisa. As coisas antigamente elas eram tão sérias que o próprio Boaz não poderia ser o remidor diretamente, porque existia um outro parente mais rico do que ele. Olha você vê que Deus é. Tem que ser o melhor. Só que Boaz chegou até esse outro remidor e falou assim, ei, eu estou com essa situação assim, 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 como que nós vamos resolver? Aí ele falou assim, não, as terras eu posso comprar, mas a família eu não posso assumir. Talvez ele já estava de casamento, a Bíblia não relata, mas talvez ele já tinha outro compromisso. Então quer dizer, não, eu passo a remissão para você, você pode abraçar, você é o segundo remidor, eu não posso comprar as terras, mas ficar com a família eu não posso. Então quer dizer, ali
oração para uma família que não deixasse descendentes. E ali, por isso que Noemi falou que o nome dela já era amargura, porque ela não tinha como gerar filhos. E mesmo que ela pudesse gerar filhos naquela época, as noras iam esperar, quando os filhos crescessem, tivessem idade de casar, as noras já não tinham mais condição de dar filhos, já estariam velhas. Foi por isso que ela dispensou. Glória a Deus, aleluia. Foi por isso que ela dispensou as noras, porque ela não queria prender as noras a ela, porque ela não tinha condições. Mas aqui nós vamos ver aqui, pelo menos uma coisa que eu quero falar aqui, as características da Ruth, aleluia. Porque eu já falei aqui da fé, eu já falei do amor, eu já falei da determinação, mas eu já falei assim da honra, da fidelidade. Ela foi prestativa e obediente. E aqui vai falar, ela trouxe restauração e remissão à sua sogra. Aleluia. Glórias a Deus. E aqui a Bíblia encerra falando que ela vai da tristeza à alegria novamente. Porque o Senhor restaurou, o Senhor é Deus de restauração. E o Senhor, Ele está todos os dias no restaurante. Todo dia nos restaura. Às vezes a gente chega na casa do Senhor quebrado, cansado, cheio de dor. Quando você se entrega, se doa, você esquece que você está com dor de cabeça. Você esquece do cansaço. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é renovação. A palavra de Deus é força. A palavra de Deus é vigor. A palavra de Deus, ela fala que ela nos renova, ela nos dá ânimo. Ela dá ânimo ao cansado. Aqui eu vejo Eliseu, quando ele fugiu ali depois de ter matado os 450 profetas de Baal, os 400 de Aserá, ele foge para esconder de Jezabel. Aí chega um anjo, alimenta ele, ele volta a pé, andando, porque a distância era longa. Com duas alimentações que ele fez, ele voltou todo o percurso que ele fez daqui, com duas alimentações que ele fez, ele voltou o percurso todinho. Ei, você está vendo o milagre de Deus? Deus é ânimo, Deus é força, Deus é juventude, Deus é renovação. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor te trouxe aqui para isso, para você ter um propósito, para você ter uma renovação, para você fazer a escolha certa. Hoje você tem a oportunidade de escolher o certo. O certo não é eu, o certo não é o pastor Paulo, o certo não é a pastora Valéria, não é os irmãos, o certo é o remidor, o Salvador. Escolha hoje, porque hoje a porta está aberta. Hoje você tem a oportunidade. Hoje você tem a chance. Eu não sei o que vai acontecer comigo na hora que eu descer, eles querem que se eu chegar a descer, porque Deus tem o fôlego, tem meus dias contados na palma de sua mão, assim como Ele tem a sua também. Está todo mundo esperando o arrebatamento. Está todo mundo, mas o arrebatamento, amado, ele acontece individual. Ele não acontece em massa todos os dias, não. Ele pode acontecer individual. Jesus pode voltar para mim neste momento que eu estou aqui. Jesus pode voltar para você. Jesus pode voltar para você amanhã. Jesus pode voltar para você agora. Então, abraça a oportunidade que o Senhor te deu. Você não veio aqui nesta noite à toa. Você não veio aqui para olhar os meus olhos azuis, mesmo porque eu não tenho. Você não veio aqui para olhar a roupa que eu estou vestida, porque isso não vai te salvar, não vai te libertar, não vai te levar para lugar nenhum. Você entrou aqui para ouvir uma palavra para te edificar. Eu não te consigo te edificar. Quem consegue te edificar é só o Espírito Santo, é só Deus. É só o Senhor. E eu vou dizer umas coisas aqui para vocês. Hoje é noite de propósito. Hoje é noite de mudança, de transformação do Senhor. E o Senhor está aqui, Ele quer te abençoar. Tem um sábio que não se sabe o nome, sábio, já diz sábio. Aleluia. Ele escreveu e falou uma coisa muito séria. Palavras de um sábio. O ódio, ele tem 4 letras. O amor, a mentira tem 7. A verdade. Aleluia. O chorar, aleluia, glória, tem 6 letras. O sorrir também. A negatividade tem 12 letras. A positividade também. Aleluia. Glórias a Deus. Então, amados, a
dois lados. Qual que você vai escolher? Céu e inferno. Não existe outro caminho. Céu e inferno. Ruth, sem saber, escolheu o céu e escolheu pela descendência, e através dela veio a descendência para o nosso Salvador. Hoje, tu tens a escolha. E aqui eu agradeço a oportunidade.